Para conservar a cura, para conservar a libertação que Deus nos deu, nós precisamos, então, aprender a importância de permanecermos nas Escrituras. Nós precisamos estar encharcados pela Escritura, pela Palavra de Deus. Jesus Cristo, ele resistiu, ele enfrentou as tentações de Satanás através do uso da Palavra de Deus, do uso das Escrituras. A palavra, meu irmão, ela é um espelho da alma, a palavra é lâmpada para os pés, a palavra mostra claramente o caminho. Nós precisamos da palavra. No Salmo 119, versículo 105, nos diz assim a palavra: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nós não conseguiremos caminhar por esse caminho durante a nossa vida, a nossa jornada aqui na Terra, sem que a palavra de Deus esteja iluminando o nosso caminho, ou seja, repreendendo as trevas do nosso caminho. É a palavra que nos dá revelação, é a palavra que nos mostra o que é correto, o que é certo, o que é errado, é a palavra que nos dá autoridade, é a palavra que nos capacita a avançar. Então ela é luz para o nosso caminho. Outra coisa que é importante entendermos, é importante estarmos encharcados com a palavra, termos disciplina de lermos a palavra todo dia, não apenas de ler, mas de meditar na palavra, porque a palavra de Deus ela purifica o homem. Em Efésios 5:26 nos diz: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, na medida que eu e você vamos lendo a palavra vai renovando os nossos pensamentos, vai transformando os nossos pensamentos, vai quebrando os argumentos demoníacos e mundanos alojados na nossa mente. Ela vai purificando o nosso pensamento, os nossos pensamentos. Portanto, ela vai lavando os nossos pensamentos, vai lavando a nossa alma. A palavra é como uma espada, ela é arma. Nós não podemos apenas ser limpos, lavados pela palavra, mas nós temos que estarmos como soldados e para resistirmos ao ataque de Satanás, estarmos com a palavra de Deus empunhada nas nossas mãos. E a palavra de Deus nos diz em Hebreus 4:12 que ela é como espada de dois gumes que corta dos dois lados. Assim lemos: pois a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é palavra de Deus, é palavra do Criador, é palavra viva. Ela traz vida, mas também traz condenação. A palavra, meu irmão, ela é alimento. Eu e você precisamos nos alimentar da palavra para resistir ao inimigo, resistir ao diabo que nos ataca. Nós precisamos estar bem alimentados, fortalecidos pela palavra. A palavra é alimento para o espírito. 1 Pedro 2:2 nos diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A palavra de Deus nos dá os anticorpos, como o leite materno dá os anticorpos necessários para a sobrevivência da criança. A palavra de Deus nos dá esses anticorpos. Precisamos, como uma criança recém-nascida que clama, que insiste pelo leite materno, que chora até que a mãe a alimente, nós precisamos clamar por esse leite, buscar por esse leite que é a palavra de Deus, né? Que é alimento, que é a palavra de Deus. Em Mateus 4:4 nos diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo ali que foi no momento da tentação, que o diabo tentou ele durante o jejum de 40 dias,
O diabo veio dizer, seu corpo está com fome. E ele disse, nem só de pão vive o homem. Ou seja, o meu corpo pode estar com fome, mas a minha alma tem uma fome maior, uma necessidade maior, e eu preciso alimentar a minha alma com as Escrituras. Ninguém pode conservar sua libertação por muito tempo sem que a palavra de Deus seja um fator primordial na sua vida. Temos que comer a palavra, ler a palavra, mastigar a palavra, meditar a palavra. Precisamos ouvir a palavra lida, a palavra cantada, a palavra recitada. Não podemos deixar de ler, de meditar na palavra. Salmo 1:1 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita as condutas dos pecadores mundanos, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aqui a palavra lei do Senhor está se referindo à palavra do Senhor. Então, ao contrário, a satisfação desse homem feliz está na lei do Senhor, na palavra de Deus, na qual ele medita dia e de noite. Meu irmão, estás no carro? Bota aí música para meditar, né? Está em casa, de manhã cedo, ouça o seu devocional. À noite, ouça. Tem uma disciplina, marque hora, tem o caderno de oração, para que você, na medida que Deus for falando ali, você faça o seu diário de bordo, né? Faça o seu caderno de oração, onde você registra aquilo que Deus está falando, prometendo para você. Então medite, não apenas leia. O importante é você meditar. Remeditar é remoer, é repensar, é pensar e repetir. Isso é meditar. Porque na medida que você medita, Deus fala. Se você só lê, Deus não vai falar. Talvez você passe muito raso, muito rápido. Mas se você ficar meditando, o Espírito de Deus vai falar. E aquela palavra que você medita, ela vai queimar como fogo na tua mente. Ela vai saltar aos teus olhos. Deus vai falar coisas que você jamais tinha ouvido até então. Então é necessário você meditar. Terceiro versículo, é como árvore, né? Feliz é o homem, aquele que não segue o conselho dos ímpios, no versículo 1, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Olha só que promessa de Deus, que palavra de Deus. Você já viu uma árvore plantada perto do rio? Ela não seca, faz verão, inverno, sol e chuva, ela sempre está verde, com vida, porque ela está plantada junto ao ribeiro. A água, a palavra de Deus é ribeiro, a palavra de Deus é água, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é vida, e se as nossas raízes forem fincadas, cravadas na terra que fica próxima ao ribeiro, nossas folhas não murcharão. E olha só o que diz a palavra de Deus: tudo que esse homem, essa mulher que está plantada ao lado dessa palavra, ao lado desse ribeiro, tudo que ele fizer prosperará. Meu irmão, em nome de Jesus, leia a palavra, se encharque da palavra, pense na palavra, cante a palavra, ouça a palavra, decore a palavra, e você prosperará, prosperará em tudo. A palavra de Deus nos diz a palavra de Deus não diz em algumas coisas, a palavra de Deus nos diz em tudo você prosperará. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela meditação. Queremos continuar resistindo, Senhor, a todo ataque, o contra-ataque de Satanás. Ó Deus, ele quer roubar todas as nossas conquistas, mas nós rejeitamos em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, a tua palavra, as tuas promessas, Senhor, ó Deus, o alimento para nossa alma, a arma para nossa alma, vida para nossa alma, Senhor. Queremos prosperar, queremos meditar na tua palavra e, como consequência, Senhor, prosperaremos, porque essa é a tua palavra, essa é a tua promessa para nós, e a tua palavra não volta vazia. Tu não és um Deus mentiroso, tu és um Deus que cumpre as tuas promessas, e nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.